Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje, o que a gente vai estar fazendo? No vídeo de hoje, a gente vai ler um pouquinho da Metafísica de Aristóteles, tá bom? Isso daqui foi um pouquinho do vídeo que a gente conversou ontem, tá? E agora eu vou colocar aqui para vocês o livro 1 da Metafísica de Aristóteles. Bom, abram aí seus livros, vamos ler um pouquinho, porque sempre é bom aprender um pouquinho de Aristóteles, tá? Antes da aula, é sempre importante que a gente compartilhe algumas leituras, algumas interpretações. Bom, continuando naquilo que é a nossa tentativa de fazer uma história do pensamento humano, eu pretendo aqui hoje ler aqui o comecinho da Metafísica de Aristóteles. Mas por quê? Justamente pelo fato de que a gente precisa ir conversando e dialogando com outros textos, como se a gente tivesse em várias disciplinas, para que nós, ao fazê-lo, a gente consiga efetivamente estudar de forma apurada e analítica a história da filosofia. Bom, capítulo 1 aqui da Metafísica. Vamos lá. Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer, tá? É uma praxe do pensamento aristotélico sempre apresentar logo no começo aquilo que é a ideia principal do texto. Então, quando a gente para observar, no momento em que Aristóteles vai lá e coloca que todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer, ele está explicitando que esta será a grande tese da metafísica. A grande tese da metafísica de Aristóteles é demonstrar que o conhecimento, de certa maneira, é aquilo que leva o homem a seu estado fundamental de natureza. Qual estado fundamental de natureza é esse? É aquele estado fundamental de natureza que a gente observa ali em Hobbes, por exemplo, que o homem é o lobo do homem, ou qualquer coisa do tipo? Não. O estado natural aristotélico ele é justamente um estado acordado com a physis humana. Então é o estado pelo qual o homem está ali em uma determinada didática do equilíbrio. Meu Deus, Patrício, que porra que quer dizer uma didática do equilíbrio? Cara, uma didática do equilíbrio significa que o sujeito aristotélico ele sempre vai estar buscando operacionalizar na sua vida prática, na sua vida moral, na sua vida metafísica, na sua vida e na sua capacidade de existência, de uma forma a buscar o equilíbrio, a mediedade relativa a ele, tá? E isso é uma das grandes diferenças que fazem com que Aristóteles seja distinto de Platão. Porque para Platão existe um outro mundo, que é um mundo figurativo, que é o mundo das formas. Aqui em Aristóteles a gente não tem isso. Aqui em Aristóteles nós temos, na verdade, uma, como eu posso dizer, uma apelação natural para o homem. E justamente pelo fato da gente ter essa apelação natural para o homem, o que a gente tem de fato é que Aristóteles vai sempre estar procurando explicitar dentro das suas obras o que torna o homem melhor, tá? O que torna o homem mais efetivo na sua prática, na sua existência, na sua vida, em qualquer uma das suas esferas subjacentes, tá bom? Então vamos lá. Uma prova disso é o prazer das sensações. Pois fora
até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas. E mais que todas as outras, as visuais. Então, ele está mostrando que existe uma hierarquia daquilo que são as sensações, tá? Olha só, olha bolas, por quê? Entre todas aquelas sensações que a gente tem, aquelas que mais aprazem o homem são justamente as visuais. Por que será? Com efeito, não só para agir, mas até quando nos propomos a operar alguma coisa, preferirmos, por assim dizer, a vista aos demais. Isso é um fato, né? Que a gente, quando a gente para reparar em alguma coisa, a gente prefere ler do que ouvir. A gente prefere ver do que sentir. Tá bom? Então, justamente pelo fato de que, de certa maneira, a visão, ela talvez, né, seguindo essa linha lógica, possa imbricar aos homens um maior conhecimento daquilo que são as coisas, tá? Então, dentro da escala das coisas, a visão é uma das grandes mantenedoras do conhecimento para os homens, tá? E é isso que é a grande tese aristotélica aqui. Isso é a grande tese aristotélica que está sendo aqui colocada. Com efeito, não só para agir, mas até quando nós não propomos operar algumas coisas, preferimos por assim a vista aos demais. A razão é que ela, de todos os sentidos, é a que nos faz melhor conhecer as coisas. E mais diferenças nos descobre. É exatamente o que eu falei para vocês. Por natureza, seguramente, os animais são dotados de sensação. Mas nuns, da sensação, não se gera memória. E noutros, gera-se. Por isto, estes são mais inteligentes, porque eles conseguem ter memória daquilo que lhes foi gerado, daquilo que lhes foi apresentado, do que aqueles que são incapazes de recordar. Inteligentes, pois, mas sem a possibilidade de aprender, são todos os que não podem captar os sons, como as abelhas e qualquer outra espécie parecida de animais. Pelo contrário, têm faculdade de aprender todos os seres que, além da memória, são providos também deste sentido, ou seja, da capacidade de ouvir. Então, a gente não consegue ouvir, aprender só olhando. A gente precisa ouvir também, né? Vamos continuar. Os outros animais vivem, portanto, de imagens e recordações de experiências que pouco possuem. Mas a espécie humana vive também da arte de raciocínios. Então, o que Aristóteles está querendo colocar aqui é que o raciocínio ele pertence ao escopo da audição, tá? Aristóteles ele está colocando aqui que a audição ela tá para princípio a audição ela tá para princípio embrincada com uma ideia de que a gente consegue apreender, não aprender, os fatos da experiência. É da memória que deriva aos homens, a experiência. Pois as recordações repetidas da mesma coisa produzem o efeito de uma experiência. A experiência quase se parece com a ciência e com a arte. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência. Porque a experiência, como afirma Polos, que aqui, se a gente for ver nesta edição dos Pensadores, ó, ele é um aluno sofista aqui do Gorgias, tá? Então, Aristóteles, leitor de Platão, ele observou aqui, ele citou aquele que aparecia na obra do Sócrates, do Platão.
e bem criou a arte e a inexperiência, o acaso, tá? O que isso daqui quer dizer? Ó? Vamos ler de novo. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência. Então, a ciência e a arte, elas são aprendidas ao homem por meio daquilo que o homem consegue viver e aprender daquilo que foi vivido. Porque a experiência, como afirma Polos, e bem criou a arte, e a inexperiência, o acaso. Então, o que ele está falando é o seguinte: a falta de experiência é aquilo que gera o acaso. A arte, como entidade mimética, a arte para os gregos, ela era uma entidade mimética. E justamente por sê-la, ela apresentava como característica uma lembrança de algo que já foi vivido. E sendo ela uma lembrança de algo que já foi vivido, então a gente consegue, por meio desta arte, experienciar de novo aquilo que nós outrora experienciamos. E experienciando de novo aquilo que nós outrora experienciamos, nós temos de volta aquilo que nos deixa inteligentes, que é a memória. Então, no momento em que a gente tem esta memória, a gente consegue de novo viver tudo isso, e vivendo de novo tudo isso, a gente tem aqui justamente uma coisa que não é o acaso, mas sim a ciência e a arte. A ciência e a arte têm essa natureza que ela é replicativa, certo? Uma natureza replicativa, tá? Uma coisa que o John Burnett chama de replication of nature. Beleza? E a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo universal de casos semelhantes. Que é o que a gente estava conversando agora, né? Com a arte a gente consegue aprender aquilo que já existia. Tem até uma obra muito boa de um filósofo francês chamado Charles Baudelaire. Ele diz que a função do artista é capturar a modernidade. E o que seria a modernidade na obra do Baudelaire? A modernidade na obra do Baudelaire é essa característica que o artista tem de capturar aquilo que há de perene no mutável, aquilo que há de constante no que muda. Ou seja, conseguir exprimir um único juízo universal de casos que são semelhantes. Tá? Então é a mesma coisa. Com efeito, ter a noção Com efeito, ter a noção de que Calhas, atingido de tal doença, tal remédio, deu alívio, e a Sócrates também, da mesma maneira, a outros tomados singularmente, é da experiência. Mas julgar que tem aliviado a todos os outros semelhantes, determinados segundo uma espécie, atingidos de tal doença, como por exemplo aqueles que são dotados de fleuma, os biliosos ou incomodados severamente, isso é da arte. Então vou perguntar aqui para vocês. A arte tem que característica? Uma característica deliberativa e abstrativa. Porque a arte consegue extrair dos casos uma certa recorrência científica que pertence ao campo dos conceitos. Ora, no que respeita à vida prática, a experiência em nada parece diferir da arte. Vemos até os empíricos acertarem melhor do que os que possuem noção, mas não a experiência. Isto porque a experiência é conhecimento dos singulares e a arte dos universais. Então, o que Aristóteles está fazendo, e por que Aristóteles está fazendo isso, é o seguinte. Ele está colocando a arte como uma posição de abstração perante a experiência. Tá?
E por que ele está dizendo isso? Porque, de certa maneira, é da tarefa dos homens sermos artísticos. Certo? Então, se é da nossa mesa ser artístico, então isso pertence a um grande ambiente de conhecimento. A arte, ela consiste numa das formas pelas quais nós conseguimos conhecer. Que pertence à metafísica. E aí, continuemos. E por outro lado, porque as operações das gerações todas dizem respeito ao singular. Não é o homem, com efeito, a quem o médico cura, senão por acidente, mas a Calhas ou Sócrates ou qualquer outro assim designado, ao qual aconteceu também de ser homem. Então, Calhas ou Sócrates ou qualquer outro designado, ele foi curado justamente pelo fato de possuir uma característica que era comum a todos os homens, que era o fato de ser homem. E justamente o médico, como um artista, ele consegue, por meio das suas operações do intelecto, usar aquilo que ele já aprendeu para, de forma abstrativa, curar Sócrates, Calhas ou qualquer outro. Portanto, quem possua a noção sem experiência e conheça o universal ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento, porque o objeto da cura é de preferência o singular. Então, o que o médico busca é curar o singular. Mas, no entanto, nós julgamos o que há mais saber e conhecimento na arte do que na experiência. Então a experiência aqui, de todo modo, ela acaba sendo contingente à arte. Ela acaba sendo contingente àquilo que é o conhecimento das coisas por um todo. E consideramos os homens da arte mais sábios do que os empíricos, visto a sabedoria acompanhar em todos, de preferência, o saber. Isto porque uns conhecem a causa e os outros não. É a mesma coisa, precisamos pensar em um médico. Em quem você confia mais? No médico que observa os sintomas e, por meio de uma recorrência de tratados, consegue te tratar? Ou o médico que, por meio de uma recorrência de tratados e por meio do conhecimento daquilo que há de comum e que é a causa das doenças em que ele está tratando, e te trate com base neste conhecimento daqueles outros que foram tratados e também da causa dessa doença, qual deles você acha que é melhor? Efetivamente, o segundo médico, né? Justamente pelo fato de que este segundo médico, ele apresenta como adesão um maior conhecimento com relação à natureza da coisa em que ele se aplica. Qual é este maior conhecimento em relação à natureza da coisa na qual ele se aplica? O conhecimento da causa da coisa. Com efeito, os empíricos sabem o que, mas não o porquê. Ao passo que os outros, ou seja, aqueles que possuem sabedoria, eles sabem o porquê e a causa. Certo? Conhecer pela causa, vamos ler aqui a nota de rodapé, né? Conhecer pela causa é conhecer pelo geral, isto é, pelo conceito e pela essência. Então ele está conhecendo tanto por aquilo que é o conceito, aquilo que se aparece, como também pela essência. Assim, o médico, conhecendo a essência da doença e do medicamento, conhece a relação causal deste para aquela e, portanto, a causa do restabelecimento da saúde, que é
No caso, a ação farmacológica do medicamento. Por isso, nós pensamos que os mestres de obras em todas as coisas são mais apreciáveis e sabem mais do que os operários. O engenheiro, no caso, ele sabe o porquê que você tem que colocar uma viga neste ou naquele lugar. Diferentemente de um mero operário, não querendo diminuir os operários, mas sendo extremamente aristotélico aqui. Ele pensa que os operários são inferiores em termos de sabedoria do que os engenheiros, justamente pelo fato de que os engenheiros eles apresentam um certo conhecimento da causa da coisa. Os seres inanimados executam, portanto, cada uma das suas funções em virtude de uma certa natureza que lhes é própria, e os mestres pelo hábito. Não são, portanto, mais sábios os mestres por terem mais aptidão prática, mas pelo fato de possuírem a teoria e a conhecer e conhecerem as suas causas. Então eles possuem aquilo que há de arcabouço, de sustentáculo, de elemento primordial dentro daquilo que envolve o conhecimento das coisas em que eles têm. Diferentemente de qualquer outro dos animais. Os animais, eles animeiam, né? Eles vivem ali a sua vida de uma forma absolutamente arbitrária e uma vida absolutamente recorrente. Já os homens, eles conseguem aprender por meio das coisas aquilo que envolve, aquilo que justifica essas coisas, que é a teoria por trás da coisa. Aquilo que é a teoria por trás da coisa é o que permite com que os homens consigam conhecer de fato estas coisas. Em geral, a possibilidade de ensinar é um indício do saber. Por isso, nós consideramos mais ciência a arte do que a experiência. Porque os homens de arte podem ensinar e os outros não. Então, os operários não conseguem ensinar, os empíricos não conseguem ensinar. Além disso, nós julgamos que qualquer das sensações constitua ciência, embora elas constituam, sem dúvida, conhecimentos mais seguros dos singulares. Então, as nossas sensações, aquilo que Kant chama de intuição, mas que a gente estaria cometendo um anacronismo, é o que permite com que nós conheçamos, de certa maneira, os singulares. Mas não dizem o porquê de alguma coisa. Por exemplo, por que o fogo é quente, mas só que é quente? Por que, que o frio é frio, só que ele só diz que é frio? Ele não consegue explicar mais do que aquilo que está sendo apresentado ao campo dos sentidos. É, portanto, verossímil que quem primeiro encontrou uma arte qualquer, fora das sensações comuns, excitasse a admiração dos homens, não somente em razão da sua utilidade descoberta, mas por ser sábio e superior aos outros. E com o multiplicar-se das artes, umas em vista das necessidades, outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os inventores dessas últimas como os mais sábios que os das outras, porque suas ciências não se subordinam ao útil. Então ele está defendendo aqui que aqueles que possuem mais sabedoria não possuem necessariamente uma ciência atrelada àquilo que é mais útil, àquilo que é mais prático, mas sim com aquilo que mais se consegue conhecer. De modo que, constituídas todas as ciências desse gênero, outras se descobriram que não visem nem o prazer e nem a necessidade. É o caso da matemática pura. A matemática pura é uma teoria em si. A matemática pura é uma teoria que busca por si própria conhecer, certo? Então, aqueles que são matemáticos puros, eles são, por definição aristotélica, mais sábios do que aqueles que são matemáticos aplicados. Justamente pelo fato de que os matemáticos aplicados, de certa maneira, eles possuem um interesse menor naquilo que é o conhecimento por si e um interesse maior naquilo que é a utilidade do conhecimento que é vinculado ao conhecimento por si. De modo que, constituídas todas as ciências desse gênero, onde se descobriram
que não vivem nem o prazer nem a necessidade, e primeiramente nas regiões onde os homens vivem no ócio. Então, o matemático puro para Aristóteles é um ocioso, tá? E viver no ócio significa, na verdade, é ótimo, né? Porque viver no ócio é justamente estar aliviado do trabalho manual, como diz essa nota de rodapé número 8 aqui. Ou seja, é aquilo que permite a atividade teorética, atividade vinculada a corpos teóricos e não meramente a corpos utilitários. Aqueles que não eram ociosos na Atenas, aqueles que não eram ociosos na Grécia helenística, eram os operários, aqueles caras que tinham que lavrar o chão da fábrica, certo? É assim que, em várias partes do Egito, se organizaram pela primeira vez as artes matemáticas, porque aí se consentiu que a casta sacerdotal vivesse no ócio. Então, a matemática, ela nasceu de uma casta sacerdotal que vivia no ócio. Então, o ócio, ele é desejável para a construção das ciências, tá? Já assinalamos na ética, né? Aqui na Ética Nicômaco, livro 6, capítulos 3 até 7, se distingue justamente os 5 hábitos pelos quais se pode aprender a verdade: entendimento, ciência, sabedoria, prudência e arte. Tá? A diferença que existe entre arte, ciência e as outras disciplinas do mesmo gênero. O motivo que nos leva agora a discorrer é este: que a chamada filosofia é por todas concebida como tendo por objeto as causas primeiras. Então, se aquele que mais sabe é aquele que mais procura as causas, então a ciência do que mais sabe acerca de todas as sabedorias é a filosofia, porque ela é justamente a ciência que busca as causas primeiras e os seus princípios. De maneira que, como acima se notou, o empírico parece ser mais sábio que o ente que unicamente possui uma sensação qualquer, o homem de arte, mais do que os empíricos, o mestre das obras, mais do que o operário, as ciências teóricas, mais do que as práticas, que a filosofia seja a ciência de certas causas, de certos princípios, é evidente. E eu adicionaria aqui que a filosofia é justamente a ciência que alcança um maior nível de sabedoria com relação a todas as demais ciências, justamente pelo fato de que ela é aquela que procura as causas primeiras acerca das coisas. Agora eu vou abrir os comentários para as dúvidas. Eu gostaria que vocês todos tirassem dúvidas aqui comigo nos comentários, tá? Eu vou ficar aqui 2 minutos, 3 minutinhos, até dar meia hora de vídeo, para que vocês todos tirem dúvidas. Quando é que a gente vai ler o livro 2 da Metafísica? Quando a gente terminar o livro 1. E o capítulo 2? Amanhã. Como a teologia se articula a metafísica de Aristóteles? Em São Tomás de Aquino, no prólogo à Metafísica de Aristóteles, ele já explicita que a ciência que mais sabe é aquela ciência que tem conhecimento das causas primeiras, tal como Aristóteles colocou. Para ele é a teologia primeira, teologia racional.
Muito obrigado por todos aqueles que deram atenção. É isso. Vamos continuar aqui estudando a metafísica de Aristóteles. Tá bom? Obrigado.